Vamos falar da máxima histórica do preço do Bitcoin, do Ether e dos criptoativos em geral e também comentar algumas notícias recentes. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqui que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. E queria também recomendar mais um canal, que é o nosso canal de cortes do Urrich, que já tem, talvez, mais de 2 meses que está rodando, mas eu ainda não tinha divulgado ele aqui. Vou colocar o link na descrição do vídeo. Convido vocês todos a se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber a notificação, porque lá a gente publica trechos dos vídeos, especialmente aqueles mais longos aqui do canal, uma palestra, alguma entrevista, ou os vídeos de domingo que costumam ser quase 1 hora, onde eu respondo as perguntas que vocês têm mandado no meu Instagram. Então, corte do Urrich, aqui abaixo, link na descrição do vídeo. Muito bem, dado este recado, vamos falar sobre a máxima do preço do Bitcoin, que realmente ultrapassou ali os seus 68 mil dólares no dia de hoje, 9 de novembro, terça-feira. O Ether também chegou a mais de 4.800 dólares por Ether. E o mercado de criptoativos em geral está subindo bastante. Deixa eu até botar na tela. Em reais foi quase, BTC, quase 380 mil reais a máxima histórica. E botando aqui na tela, aqui é o preço do... É o Bitcoin na plataforma da Bitso, que eu sempre recomendo para quem quiser comprar Bitcoin, negociar criptoativos. E também aqui podemos ver pelo Ether, só, aqui estão o Ether em dólares também, ultrapassou ali, chegou 4.838 dólares. Então, batendo o recorde os dois ativos. Em termos de valor de mercado total, também chama a atenção, porque o mercado chegou ali, aí somando todos os criptoativos, quase 3 trilhões de dólares. E claro que, eu sempre digo, a métrica de valor de mercado tem que olhar com cuidado, mas é uma métrica fácil de entender, então é importante também acompanhar essa evolução. E pelo lado do índice da Coinmetrics, com as 10 maiores criptos, também está batendo recorde, aqui já chegou praticamente no nível de 8 mil, esse é um índice feito pela própria Coinmetrics. Então sim, é um momento de alta do mercado, claro, é alegria, todo mundo feliz, alegre, e como eu sempre sou um cara mais prudente, não é de querer estragar a festa nem nada, mas é importante comemorar, mas sempre tendo em mente os desafios ao longo do caminho. E nesse momento, dá pra gente dizer que o rally de agora é mais saudável do que foi o de abril, que coincidiu com o topo foi no dia 14 de abril, dia da listagem das ações da Coinbase. E claro que ali foi um rally que estava subindo muito rápido e quando sobe rápido demais acaba exercendo uma pressão de reversão à média logo mais adiante e foi o que aconteceu. Mas o mercado retomou, tivemos notícias importantes recentes como foi o ETF BITO, que é baseado em futuros, contratos futuros na Bolsa Americana, e teremos novos ETFs, então o momentum sem dúvida que é positivo. Mas eu quero acompanhar com alguns indicadores para ver como estão se comportando aqueles que eu chamo que são de fundamentos. Então aqui, claro, é o preço do BTC, mas se a gente olhar o market cap, que seria o market value sobre realized value, o chamado indicador MVRV, o que a gente tem é esse indicador que ainda não voltou ao topo lá de fevereiro desse ano, mas está subindo, então fiquem atentos. Mas esse é um dos indicadores que me permite dizer que, olha, o mercado está subindo, mas não dá para dizer esticou demais, momento de euforia, cuidado demais, talvez até realizem uma parte. Acho que não é esse o caso ainda. Outra métrica importante que eu acompanho, como sempre, são as tarifas de transações na rede do BTC, que está num patamar bem saudável. Vejam ali, essa aqui que foi disparada foi justamente em abril deste ano e agora está num patamar bem saudável. Até por curiosidade, as tarifas na rede do Ethereum estão até mais caro do que a rede do Bitcoin. Então, falando de BTC em específico, eu diria que é um momento mais tranquilo neste rally. E por fim, a dificuldade de mineração, para ver como o mercado está acompanhando, está subindo, tem sido investida força computacional na rede e por isso a mineração sobe. Aí que vem os meus receios, que eu já falei sobre isso, o dólar Tether, sim, sempre ele, porque nesses momentos de rally tem havido uma emissão maior de Tether, foram alguns bilhões aí nos últimos meses, o que já era uma emissão enorme,
Tethers em circulação aumentou ainda mais. E como eu digo, para mim, essa é uma pedra no meio do caminho que, enquanto não tivermos mais transparência, mais auditoria, eu não vou ficar confortável com o dólar Tether. Mas essa é a minha opinião, vocês podem ignorar se assim o desejarem. Mas mostrando então o dólar Tether, qual foi o aumento de emissão? Aqui eu botei o último ano, se eu não estou enganado. Último ano, vejam que praticamente ali de abril estava em 62 bilhões de Tethers emitidos e agora estamos em 73 bilhões, mais 10 bilhões, sendo que uma parte relevante foi nos últimos 2 meses ali, mais 5 bilhões. O que me deixa um pouco mais tranquilo com esse aumento é que uma outra stablecoin bastante utilizada no mercado, que é a USDC, que é emitida pela Circle em parceria com a Coinbase e é regulada nos Estados Unidos, ela também aumentou bastante a sua emissão, está aqui praticamente metade ali da dólar Tether, e vejam que de maio desse ano, ou de abril desse ano, saiu ali de 11 bilhões e está agora em 34 bilhões de dólares. Um pouco menos que a metade do dólar Tether, mas mostrando como as stablecoins estão em tendência de alta, em termos de volume de negociação e de uso de emissão delas, isso é inegável. E no caso da USDC, é uma stablecoin domiciliada nos Estados Unidos, relativamente mais regulada, com mais transparência, com mais auditoria. Isso me deixa então mais tranquilo quando eu olho o Tether, subiu bastante, mas outras também subiram. E falando de stablecoins, até não comentei isso, acho que isso eu escrevi apenas na nossa carta para os assinantes do Follow the Money, que a gente escreve toda segunda-feira, onde saiu o relatório de stablecoins que foi escrito pelo grupo de trabalho de mercado financeiro do presidente Joe Biden. E esse relatório específico sobre stablecoins, recomendando que elas sejam reguladas da mesma forma que instituições depositárias são nos Estados Unidos. E dessa forma isso pode fazer com que stablecoins tenham até seguro do tipo FDIC, que é o nosso FGC, Fundo Garantidor do Crédito. Nos Estados Unidos tem o FDIC, que é estatal, o FGC é privado, e o FDIC é o Federal Deposit Insurance Corporation, e que é um seguro para depositantes, em favor de depositantes, contra risco bancário. Isso pode ser levado adiante numa eventual regulação de stablecoins. Então, acho que até é esperado que algo como isso aconteça no mercado de stablecoins. Mas enfim, não é apenas sobre isso que eu quero falar aqui. Outra coisa interessante que eu tenho visto o mercado... Então, falando do topo histórico, falando de alguns indicadores e do relatório de stablecoins, e Tether e USDC, outra coisa que tem subido muito no mercado, mais até do que o Bitcoin, são as mineradoras de Bitcoin. E assim, é impressionante, já temos várias listadas na Bolsa Americana, eu vou mostrar uma aqui, que é o caso da Marathon Holdings, que inclusive eu tenho em carteira já há alguns meses, e o que chama atenção é como a volatilidade e a alta tem sido mais expressiva do que a do Bitcoin. E isso é normal porque uma coisa é a commodity, o próprio ativo, BTC. Outra coisa são as mineradoras que produzem esse ativo ou são remuneradas nesse ativo. Hoje produzem porque ainda temos a recompensa de 6,25 bitcoins por bloco. Esses são novos bitcoins criados do nada até atingirmos os 21 milhões máximos de BTC em circulação. Então isso é uma produção de novos BTC, sim. Então as mineradoras, elas ganham dinheiro com base nessa produção, mais as tarifas pagas pelos próprios usuários em cada bloco minerado. E o que eu quero mostrar atenção é como em termos de performance de preço, as mineradoras acabam sendo muito mais voláteis, mas no momento de alta, claro que dão um ganho bem mais expressivo. Então, primeiro aqui temos, no último ano, eu coloquei, aliás, year to date, deixa eu até tirar aqui da tabela, vamos lá botar. Então, year to date, BTC 127%, agora eu vou colocar a Marathon Holdings. Vejam só, 578% em 2021. E como ela é muito mais volátil do que o Bitcoin, tanto na alta quanto na baixa também. Então, em momentos que o Bitcoin tombou, a Marathon Holdings tombou muito mais. E a gente pode ver com outras do setor, como aqui a Hive, aliás, a Hive até está relativamente parecida com o BTC,
Mas a Riot já é mais parecida com a performance da Marathon Holdings, e também aqui tem mais uma que é a Bitfarms, que é a linha roxa, também parecido, bem mais volátil, e em 2021 com um ganho mais expressivo do que o BTC. Então isso é o normal, é o esperado, mas é importante lembrar porque eu vejo gente querendo já, investidores querendo ter exposição. Olha o Bitcoin já é bacana, mas não rende nada, então, pô, quem sabe vamos apimentar ainda mais o portfólio, vou ir nas mineradoras. Ok, válido, mas se lembrem que normalmente são bem mais voláteis do que o próprio ativo. E o mesmo vale para ouro. Se nós olharmos as mineradoras de ouro, comparado com a própria commodity, o ouro, então uma coisa é o ativo, que é relativamente estável em valor, outra coisa são as mineradoras que produzem aquele ativo. E quando o preço do ouro sobe, as mineradoras acabam explodindo de valorização. E o contrário também é verdade. Quando cai o preço do ouro, elas acabam despencando na bolsa. Deixa eu botar aqui, eu mostrei primeiro, ó, aqui a onça Troy, aqui eu botei até em 5 anos, já que a gente tem uma janela um pouco maior em termos do ouro. E agora eu vou botar a Barrick Gold, que é uma das maiores mineradoras de ouro. Vejam que muito mais volátil em termos de valorização. Agora eu vou botar o GDX, que é um ETF de mineradoras de ouro, também mais volátil do que o preço do ouro. Deixa eu apagar aqui os dois. E agora eu vou botar o GDXJ, que são mineradoras júniores. Então, mineradoras ainda mais especulativas do que aquelas mais estáveis. A gente pode ver que também são muito mais voláteis. E vejam ali em março do ano passado, quando teve aquela queda forte do ouro, naquela busca insana por liquidez do planeta inteiro, o que aconteceu aqui com o GDXJ, uma queda enorme. Então aqui a gente tem essas mineradoras de ouro para mostrar o comportamento do ativo, que é mais estável, e das mineradoras, que é muito mais volátil, tem um beta muito maior. Aí o ponto final que eu queria mostrar para vocês foi uma fala recente, do dia de hoje, de um evento, Deal Book Online Summit, um evento patrocinado pelo New York Times, onde o Tim Cook, CEO da Apple, participou de uma sessão de perguntas e respostas, e lhe foi perguntado sobre cripto e Bitcoin, e foi bem interessante a resposta que ele deu. Então, deixa eu colocar aqui exatamente no ponto e aí depois volta para mim. Vamos lá. While we're on the issue of payment, I have to ask, because we got a slew of questions about it, what's your thought on cryptocurrency right now? And potentially either accepting it through Apple Pay or otherwise? It's something that we're looking at. It's not something we have immediate plans to do. I would sort of characterize it as there are things that I wouldn't do, like our cash balance. I wouldn't go invest that in crypto, not because I wouldn't invest my own money in crypto, but because I don't think people buy an Apple stock to get exposure to crypto. And so if they want to do that, they can invest directly in crypto or through other means. And so I wouldn't do that. And I'm not planning to in the immediate future to take crypto for our products as a mean of tender. But there are other things that we're definitely looking at. Like what? Like I wouldn't want to have anything to announce today. Well, let me ask you a different question, because you just said that you might not do it personally. Do you own crypto, any Bitcoin or Ethereum, or do you play around with this? I do, yeah. I think it's reasonable to own it as a part of a diversified portfolio. And I'm not giving anybody investment advice, by the way. When did you get interested in it? I've been interested in it for a while, and I've been researching it and so forth. And so I think it's interesting. A lot of people, I don't know if you've talked about this publicly before. Are people going to say that you're a Bitcoin bull? I don't know what they're going to say. I don't want to put any labels on me. It's just that it's something that, from a personal point of view, I'm interested in. Well, while we're on the topic, what about NFTs? That feels like the next level of this. I think it's also interesting. I think it will take a while to play out in a way that is for the mainstream person.
But I think it's interesting. Então vejam aí a resposta do Tim Cook dizendo que sim, ele tem cripto, tem Bitcoin, ele acha que é razoável ter num portfólio diversificado e ele já tem por algum tempo, ele está interessado já há algum tempo, for a while, essas foram as palavras dele. Mas eu quero voltar esse ponto para o final do vídeo. Antes, 3 coisas que ele comentou. A primeira é que ele não pretende diversificar o caixa da Apple, e é uma montanha de caixa, são mais de 60 bilhões de dólares que eles têm em caixa. Ele não pretende diversificar o caixa em BTC, porque não acha que as pessoas compram a ação da Apple para ter uma exposição indireta ao BTC. Eu concordo com ele, é claro que isso é verdade, mas eu acho que em algum momento a Apple e outras empresas com essa montanha de caixa vão acabar tendo alguma exposição, mesmo que seja pequena. Mas isso é mais para o futuro, tipo como fez a Tesla. Outro ponto que ele comentou é que ainda não há nenhuma intenção de aceitar cripto como forma de pagamento no Apple Pay, por exemplo. E aí o entrevistador perguntou para ele, bom, mas se vocês estão interessados em alguma outra coisa? Dele, eu não gostaria de anunciar nada hoje. Então, alguma coisa de cripto vai sair da Apple em algum momento, talvez aí já esse ano talvez não, porque temos mais um mês e pouquinho, mas ano que vem, olha, interessante. Agora o ponto final, que é o que ele falou sobre ter investimento em cripto já por algum tempo. O que eu acho interessante dessa fala dele, e é que é algo que eu tenho comentado já há muito tempo, que a quantidade de pessoas e a variedade de pessoas que já está comprada na tecnologia e já tem um ativo como uma forma de diversificação, como um ativo em carteira, isso é enorme e é inegável. E esse é um dos motivos que eu venho dizendo também pelo qual é tão difícil, ou é mais difícil a gente ver alguma espécie de proibição nos Estados Unidos, algo que, do ponto de vista regulatório, proibiria demais ou obstruiria a tecnologia e a indústria de prosperar. Eu não consigo ver isso acontecendo tão fácil, politicamente falando, porque realmente tem muita gente investida. E é CEO de grandes empresas, são os filhos desses CEOs, são funcionários, são legisladores, congressistas, é gente no executivo, é no judiciário, pode ter certeza que tem gente também no exército americano, enfim. O espectro de pessoas é enorme e tem muita gente já investida. Então, politicamente, não é tão fácil. O governo vai agora, vão achar que o Bitcoin é uma concorrência ao dólar, então vão baixar um decreto e está proibido usar criptomoedas e comprar. Não é mais tão simples. Se estivéssemos falando 8, 9, 10 anos atrás, talvez. Mas hoje, com o nível de difusão da tecnologia e de adoção, mesmo que seja como forma de investimento e não como pagamento em si, não é mais uma tarefa tão simples politicamente falando. Mas enfim, esse era o que eu queria comentar aí sobre a máxima histórica do Bitcoin, alguns indicadores, momento de mercado, Tether e USDC, comparação de mineradoras, de commodities e a própria commodity, como são mais voláteis, e por fim aí o comentário do Tim Cook, CEO da Apple. Fico por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. E como sempre, vou colocar aqui os links que eu utilizei e comentem aqui abaixo o que vocês estão achando do momento de mercado. É saudável, não é? Estão comprando mais, estão vendendo, tradando, enfim. Comentem abaixo. Até mais.